Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Amém. Irmãos queridos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Levítico capítulo 14. Levítico, o livro esquecido, é aquele livro que nós passamos na leitura anual da Bíblia, que nem a gente passa por genealogia, a gente corre por esse livro. É o livro esquecido. Aliás, nem leitura alternada ele aparece talvez numa citação, quando a gente lembra da citação de Levítico, o Senhor chamando o seu povo e dizendo: sede santos porque eu sou santo. Fora isso, dificilmente a gente faz uma menção propriamente a Levítico. E Levítico é um texto muito rico, tem muito a nos ensinar, sobretudo na conexão com o que ouvimos pela manhã no texto de Hebreus, na pessoa do nosso sumo sacerdote fiel, Jesus, Filho de Deus, aquele que sofreu por nós e que sofreu todas as tentações, suportou todas, porém sem pecado. E a Ele podemos nos achegar com ousadia para pedir misericórdia e graça para a ocasião oportuna. Então vamos ler esse texto de Levítico 14, a lei acerca da lepra numa casa, a partir do verso 33. Diz assim, irmãos, o texto sagrado: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra para alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que lepra em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas, avermelhadas e parecerem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa, a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote a examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, a lepra maligna está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras, a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando-se a praga na casa, não tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro e estofo carmesim
e isopo. Imolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo e o estofo carmesim e a ave viva, e a molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Vamos, irmãos, orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra que nos ensina, tua palavra que é a verdade. Como disse o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e é útil para o ensino, repreensão, correção na justiça. Pai, diante do texto que acabamos de ler, texto que muitas vezes não tomamos como um texto devocional para a nossa vida, que o Senhor possa aplicar aquilo que já está prometido na tua palavra, que ela nos faça um homem perfeito perante o Senhor, que ela nos eduque, nos ensine na justiça. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, é muito bom estar com vocês aqui em Garanhuns, mas eu não posso deixar de falar que melhor ainda é quando eu estou na minha casa. É quando eu estou perto da minha esposa, é quando eu estou perto dos meus filhos. Eu sei que a casa do Senhor é sempre o nosso desejo e que nós devemos amar e estar nos átrios do Senhor. Até o salmista Davi expressou isso. Mas nós também devemos amar a nossa família, o nosso lar. E o Senhor promete uma bem-aventurança com respeito à casa. Ele diz: feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Irmãos, casa significa tanta coisa. Casa pode ser um lugar de muitos sorrisos, de muitas alegrias, de descanso que podemos ter, um lugar de paz. Mas a casa de pecadores também é uma casa que tem conflitos, que tem lutas, que tem ambiguidades. Há tantas coisas que estão dentro do nosso lar. E à medida que nós nos deparamos com a arte, por exemplo, muitas vezes somos capturados por séries, filmes, que sempre tratam dessa questão do retorno para casa. Por exemplo, quem não lembra do Forrest Gump, que sempre buscando um significado para a sua vida, no fim das contas acaba no Alabama, acaba voltando para a sua casa. Quantas canções falam disso? Estou voltando para casa. Há um quê não secular, mas algo místico, espiritual nessa questão de voltar para casa. Quantos filmes românticos, eu sei que são até poucos que tem hoje, mas eles ainda existem, onde pessoas que no fim das contas não queriam família, não queriam namoro ou coisa assim, se apaixonam e formam uma família, formam um lar. Ou seja, irmãos, o lar é muito importante. Não é à toa que os políticos sempre gostam de usar expressões atreladas à família para se comunicar com o povo. Eles dizem que não são administradores, então isso é o pai daquilo, essa é a mãe daquilo. Ou seja, a imagem de família é uma imagem muito importante. Seja como for, o fato é que nós nos preocupamos com as nossas casas, com os nossos lares. Nosso pastor, quando orou aqui pelas crianças,
expressou não apenas o desejo dele, mas certamente aquilo que é a oração de todos vocês, quando trazem os filhos pequenos para a igreja, que aprendam os caminhos do Senhor, que o Senhor converta o coração deles. Enfim, irmãos, a casa é muito importante, e o texto que nós acabamos de ler é um texto que fala para Israel quando eles ainda não estavam nem na terra prometida. Era uma instrução quando eles ainda estavam se preparando para entrar na terra prometida. E é um manifesto do próprio Deus, é um manifesto do próprio Senhor, expressando como o seu povo deve morar na terra prometida, como eles devem construir suas casas, como eles devem construir os seus lares. E Calvino muito bem percebeu que o cerne dessa passagem é a pureza. Todos os versos que lemos mostram que toda impureza tem que ser jogada no lixo, colocada fora do arraial. O Senhor quer o seu povo santo. E Calvino bem percebeu que o sentido dessa passagem é que o seu povo tenha casas puras, castas e livres de qualquer mancha. E muito mais do que uma questão estética, do que uma questão meramente estética, aqui é um raio-x espiritual, de peito aberto, do que acontece dentro da casa, uma reflexão sobre a impureza que muitas vezes adentra dentro da casa. Mas todas essas leis indicavam que o israelita deveria procurar o sacerdote para tratar a impureza que estava dentro da casa. Nós agora temos o desafio nessa noite de olhar para esse texto e não buscar um sacerdote israelita para raspar as paredes da nossa casa, para tirar as pedras e o reboco, derrubá-la para fazer o que quiser e levantá-la de novo. Nós temos agora um sumo sacerdote fiel. Nós podemos levar a nossa casa a Ele, podemos abrir a nossa casa para Ele fazer o que quiser com ela. Então vamos, irmãos, olhar para esse texto e ver como ele nos apresenta Cristo, o nosso Redentor. Primeiramente, irmãos, esse texto mostra a soberania de Deus sobre as famílias do seu povo. Se você notar comigo o verso 33, lá está escrito: disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Ora, Moisés e Arão são os órgãos revelacionais, são os instrumentos que o Senhor usa como profetas para o povo de Israel. Mas nota muito claro que aqui é palavra do Senhor, disse mais o Senhor. Ou seja, a nação de Israel não deveria dar ouvidos a mais ninguém no que diz respeito a levantar a sua casa, a cuidar da sua casa, a cuidar da sua família. Eles deveriam olhar exclusivamente para a voz do Senhor, algo que Nadab e Abiú não fizeram, algo que Adão e Eva não fizeram, não deram ouvidos à voz do Senhor. Agora o Senhor está dizendo para o seu povo, de forma pactual: disse mais o Senhor a Moisés. O Senhor abre a sua boca, o Senhor revela a sua vontade, o Senhor trata diretamente do futuro do seu povo. Veja o verso 34: quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar praga da lepra a alguma da casa da vossa possessão. Essa é uma linguagem que para nós pode soar muito estranha, o Senhor enviar a lepra, mas se você olhar o texto completo, o combo completo do texto, você vai perceber aqui a soberania de Deus em cada passo. O Senhor diz qual é o futuro do seu povo: quando vocês entrarem. Ou seja, as promessas, a vontade de Deus, o plano de Deus não tem a ver com a relação de contrato entre eu e Deus. Se eu fizer algumas coisas e Deus fizer outras, coisas vão acontecer. Não, Deus tem tudo sobre seu governo soberano. E quando Ele diz para o seu povo: vocês vão entrar na terra, é porque eles vão entrar na terra. E o Senhor está antecipadamente dizendo: quando vocês entrarem nessa terra, vocês não vão morar de qualquer jeito, vocês vão morar e vão constituir família do jeito que eu estou ordenando. Lares puros, lares santos, lares que lutem contra a impureza. E o Senhor ainda diz: quando eu enviar a lepra. Ora,
Nós sabemos, pela leitura da palavra de Deus, que Israel nem sempre seguiu o Senhor com fidelidade. Quantos ídolos derrubaram Israel? Quantos ídolos derrubaram Judá? Baal, Acera, os cultos de fertilidade, enfim, todo o paganismo era uma fossa séptica aberta, na qual Israel se envolvia, e muitos dos reis, quase que como que faziam uma gincana de quem mais pecava e quem mais desobedecia ao Senhor. Um errava e o outro vinha, fazia mais errado que o outro rei, e assim por diante. Então a luta de Israel com a idolatria sempre foi muito grande. E nos povos do Antigo Oriente Próximo, essa questão da lepra era uma questão cheia de superstições. Falava com o pastor José essa semana das superstições que a gente tem no Nordeste. E aí, claro, é conversa de nordestino, né? Pernambucano, cearense conversando, mas lembro quando passava uma coruja rasga-mortalha. Vocês sabem disso, né? Minha mãe foi ao evangelho no leito de morte, mas uma vida inteira no paganismo. E quando passava uma rasga-mortalha, ela, valei-me Nossa Senhora, né? Nossa Senhora do Desterro. Enfim, a superstição sempre fez parte da humanidade, irmãos. E nesse caso aqui, em específico, os povos pagãos entendiam que quando um mofo aparecia na casa, era porque os deuses estavam zangados, e eles precisavam de remédios que os feiticeiros estavam preparando, fazendo. Então, se num lado de um israelita aparecesse um mofo, por isso que é estranho para você ver mofo na minha casa, eu chamo uma construtora, eu chamo um pedreiro, eu chamo alguém que trabalha com gesso para limpar a infiltração, um bombeiro, ele vai lá, tira a infiltração e eu limpo. Mas para o povo de Israel não era assim, porque quando aparecia o mofo, eles pensavam que era um algouro, eles pensavam que era alguma divindade zangada com eles. E os feiticeiros ofereciam remédios para que os deuses fossem aplacados e para que a casa fosse curada. E o Senhor está dizendo: olha, não tem feiticeiro, não tem negócio de Deus outro. Se tiver praga de lepra na casa, fui eu que mandei. Essa é a forma do Antigo Testamento dizer que não existe outro Deus senão o Senhor. E tudo o que acontece de bom ou de adverso, acontece na nossa vida porque o Senhor permite. Talvez não entendamos os propósitos, como Jó, em boa parte do seu sofrimento, não entendeu. Mas no final, nós vamos nos render diante de Deus, dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos será frustrado. Então, dessa forma, o povo de Israel estava sendo educado a não buscar remédios pagãos, ou até mesmo cair em outras superstições. Lembro quando eu estava pesquisando esse texto, me deparei com um comentarista, o Shepard, quando ele diz assim: naquela época, no Antigo Oriente Próximo, até a depender da cor, a superstição tomava a cabeça das pessoas. Por exemplo, se o fungo fosse verde ou vermelho, era sinal de que alguma coisa ruim ia acontecer dentro da sua casa. Mas se o fungo fosse preto ou muito escuro, era sinal de prosperidade. Então imagine aí, né? Imagine o tamanho de superstição que estava surgindo então naquele momento. Mas, irmãos, qual é a lição aqui? A lição aqui é que o Senhor é soberano sobre o seu povo. O Senhor, Ele fala com o seu povo. E aqueles que temem o Senhor não tomam decisões para os seus lares, para as suas famílias, sem antes ouvirem a voz do Senhor através dos seus órgãos revelacionais. Temor de Deus, muita gente pensa que temor de Deus é sentir medo de Deus. Temor de Deus é ter a plena convicção de que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. É ter a plena convicção de que a voz do Senhor é mais importante que a minha, e que o Senhor está no seu santo templo, então cale-se diante dele toda a terra.
Temor do Senhor significa que nas decisões que eu tomo na vida, eu sigo primeiro o que o Senhor diz. A minha opinião, a opinião dos outros vem depois, mas a palavra mais importante, a palavra central, que organiza a nossa vida, os tronos de misericórdia, como o Salmo 122 fala, é a palavra do nosso bom Deus, é a lei do nosso bom Deus, é o evangelho do nosso bom Deus. Ou seja, quando o israelita lia essa lei da lepra, ele sabia que o Senhor estava dizendo para ele: tenho para vocês uma palavra para vocês organizarem os seus lares. Escutem e obedeçam. Não façam como Nadab e Abiú. Eles desobedeceram e foram fulminados. Não façam como Adão e Eva. Desobedeceram e foram expulsos do jardim. Então não façam isso. Em segundo lugar, irmãos, o texto não apenas diz como o Senhor quer que nos comportemos nas nossas casas, nos nossos lares, quando a lepra surge, e entender que isso é ato da sua soberania. O Senhor nos dá os meios de purificar o lar. E aí nós entramos nessas leis do sacerdote. Eu não vou ler toda a lei e todo o passo a passo do sacerdote, mas fica muito claro, irmãos, pelo verso 55, que a lei da lepra não é só mofo. A lei da lepra é lepra de veste, da casa, da inchação, da pústula, da mancha lustrosa. Ou seja, aqui, quando se fala de mofo ou lepra, está se falando de algo muito maior. O que quer dizer que quando o israelita adoecia, quando ele tinha um inchaço, quando ele tinha uma varíola, uma psoríade, uma cachumba, qualquer coisa que fosse assim, quando ele lidava com isso, muito mais do que um tratamento médico, ele tinha que ter uma visão cerimonial. Ele tinha que tomar aquele momento como um momento de reflexão sobre o que o pecado e a impureza podem causar na vida. Ou seja, o simbolismo litúrgico, o simbolismo cerimonial era um convite, então, à reflexão. E a coisa mais importante que o israelita deveria fazer era procurar o sacerdote. Ou seja, no verso 35 diz: o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como lepra em minha casa. Note que o texto está dizendo para nós surgiu uma lepra. Imagine, você é um israelita vivendo no Oriente Próximo, não entrou na terra de Canaã, mas quer entrar nessa terra. Para quê? A terra prometida. Então você quer levantar uma casa, quer construir uma família, e o Senhor está dizendo: quando você entrar lá, nessa terra, e construir sua casa, entenda que haverá lepra. Quando essa lepra surgir, não é porque um pagão, Deus ou um espírito fez essa lepra lá. Eu sou soberano sobre isso. E quando essa lepra surgir, você vai procurar o sacerdote. Você vai procurar o sacerdote. E o sacerdote tem que seguir algumas ordens dadas pelo próprio Deus. Qual é a instrução que o Senhor deu para o sacerdote? Primeiro, ele tinha que isolar a casa por 7 dias, retirar tudo que tinha na casa, os utensílios, e esperar uma semana para ver se a lepra saía, se o mofo acabava, e assim o israelita poderia então voltar para dentro da sua casa. Mas se depois de 7 dias essa lepra ou esse mofo contaminasse mais a casa, então o sacerdote deveria tomar uma medida mais radical. E aí não é a casa como a gente hoje tem hoje uma tecnologia de casa que parece Lego, né? Vem e monta os blocos assim. Não eram pedras, era argamassa, era um trabalho muito pesado. Mas
se o mofo estava lá e o Senhor diz: eu não quero impureza na casa do meu povo, então se o mofo se alastrasse, o sacerdote deveria arrancar as pedras e o reboco, por dentro e por fora, e isolar mais uma vez a casa, e tudo de impuro que estava dentro da casa deveria ser jogado no lixão. E depois de todo o procedimento, se a praga ainda retornasse, aí a casa deveria ser demolida. Imagine o coração do israelita ouvindo isso. Saiu do Egito, anda pelo deserto e diz: olha, eu vou para minha casa e lá vou construir, e depois aparece uma praga dessa e eu vou perder tudo que eu construí, vou perder tudo que eu fiz. Então imagine o trabalho. Mas o Senhor não é injusto. O Senhor, Ele quer levar o seu povo a refletir sobre a impureza. Então, se ela aparece um pequeno ponto, então isola a casa por 7 dias. Se ela aumentar, raspa a casa, reforma a casa. Mas se a impureza se espalhar pela casa como um todo, derruba a casa. Porque é melhor a casa derrubada do que uma casa impura. É isso que o Senhor quer comunicar para o seu povo. Que Ele não quer coisa impura no arraial, que Ele não quer coisa impura nos lares do seu povo. E se a praga não voltasse, então o sacerdote ia fazer a expiação pela casa, que na verdade não era pela casa, porque a casa não peca. A expiação é por quem mora dentro da casa. E é muito semelhante à expiação da lei da lepra. Pegava o animal, derramava o seu sangue, porque é assim que o Senhor estabeleceu o sistema de sacrifício. Quando Moisés terminou de construir o templo, ele não entrou no templo, porque tinha uma nuvem de fogo, e quem podia entrar nesse templo? Então começa o livro de Levítico, dizendo como a gente pode entrar no templo do Senhor. Nós só podemos entrar no templo do Senhor se alguém der a vida no lugar, se alguém derramar o sangue no lugar, e assim será purificado, assim o pecado será purificado. Então, da mesma forma, o israelita, quando o mofo era removido, ele agora deveria, para ser purificado da impureza do seu coração, imolar o animal, a pombinha, em imolação, e com água deveria ser lavado, para que toda a mancha do pecado fosse então removida. O que então indica nesse ponto que o Senhor, Ele não apenas aponta para o pecado e a impureza de como o povo de Israel deve lutar contra a impureza, mas Ele mesmo purifica os lares do seu povo da impureza. Ele mesmo limpa o coração do seu povo da impureza. E por fim, irmãos, no verso 54 ao verso 57, o Senhor então declara que toda essa lei era para que o povo pudesse ter o discernimento daquilo que é limpo e daquilo que é impuro. Veja comigo no verso de número 54. Esta é a lei de toda sorte de lepra e de tinha, e de lepra das vestes e das casas, e da inchação e da pústula, e das mansas lustrosas. Verso 57, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Ora, Nadab e Abiú foram fulminados exatamente porque não sabiam discernir o que era o puro do impuro. E agora o Senhor está dizendo: não repitam o comportamento deles, não ajam como eles. Vocês agora devem discernir o que é puro do impuro. Vocês devem imitar o Deus Santo, devem viver em santidade de vida e procurar a todo instante confiar na graça oferecida pelo Senhor
para que o israelita pudesse comparecer à porta do tabernáculo para prestar culto ao Senhor conforme o Senhor requer. Bem, irmãos, lemos o texto está explicado diante dos nossos olhos. A grande questão é que quando nós olhamos para esse texto, nós perdemos de vista aquilo que o autor aos Hebreus nos ensina. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus, o Filho de Deus. Aquele que se compadeceu das nossas fraquezas, aquele que sofreu, aquele que sofreu a tentação, o peso da tentação, e por isso mesmo ele entende as nossas dores, entende a nossa fraqueza, e por isso podemos adentrar ao trono da graça de Deus para pedir misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Aqui, irmãos, nós chegamos na verdadeira hermenêutica do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento nos mostra tipos, o Novo Testamento nos mostra a realidade. Todo o trabalho do sacerdote aqui em Levítico apenas aponta para o trabalho do sumo sacerdote fiel, nosso mediador, o Filho de Deus. Dito isso, irmãos, convenhamos, nosso maior problema não é mofo dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Isso é muito fácil de resolver. Um marido prendado, que sabe mexer com essas coisas, ele mesmo diz: não, minha filha, não se preocupe com isso, eu vou lá e resolvo, eu subo em cima da casa, tiro a goteira, faço tudo. Mas se outro quiser uma coisa mais bonitinha lá, ele chama, né, ele chama um profissional da área, bota um gesso, fica uma coisa linda, bota aquelas luzes de LED que fica assim dentro do gesso, coisa chique. Tenho medo até de olhar para uma coisa chique dessa, mas enfim, a gente resolve de outro jeito, porque o nosso problema maior não é a lepra, o mau cheiro, ou alguma coisa assim que fique do mofo. O problema que fica é respiratório, mas a gente precisa tratar isso. Mas o texto de Levítico quer indicar o seguinte, irmãos, que quando há uma coisa que é impura, que destrói, nós devemos refletir sobre o pecado que entra na nossa casa e que destrói as nossas relações. Nosso maior problema, irmãos, não é a lepra, o nosso maior problema é a nossa rebeldia. É o nosso coração duro, é o nosso pescoço duro, é a nossa dura cerviz. Nosso maior problema é quando nós nos afastamos de Deus. Aí o estrago primeiro pode ser pequeno, uma pequena mancha de lepra que aparece num canto. Mas passa 7 dias, a gente acha que está tranquilo, está calmo. Mas aquilo que começou como uma pequena mancha de lepra avança, vai para as paredes, entra na estrutura do lar, entra na estrutura da casa. E às vezes o dano é tão severo que a casa desaba, a casa cai. Irmãos, que impureza é essa? Não é a lepra, irmãos, é o adultério, é a violência, é a idolatria das coisas, é a falta de misericórdia, é as impurezas permitidas dentro da nossa casa. Nós temos uma eleição moral onde nós falamos assim: filhos, casem e só tenham filhos depois do casamento. Só que depois a gente amolece, nossos filhos começam a namorar, a gente sabe que o namoro é promíscuo e a gente diz assim: é melhor que faça dentro da minha casa do que em algum lugar que eu não sei. Ou seja, a impureza ela já entrou no lar, infectando todas as coisas. E essas coisas, irmãos, não saem como no Antigo Testamento, arrancando o reboco, tirando as pedras. Não sai dessa forma.
não sai de quarentena. Eu sei que às vezes nós temos problemas no lar que a gente pensa que vai curar da seguinte maneira: eu vou me mudar de cidade, porque aí ninguém sabe do escândalo que aconteceu, e dessa forma a gente vai reconstruir nossa família de um novo lar. Mas não adianta, porque o pecado está carregado dentro do coração, e quando muda para outro lugar, as mesmas dores acabam acontecendo lá, e do mesmo jeito e da mesma forma. Ou seja, irmãos, essas coisas não saem com reforma, com reboco. Queridos, essas coisas só vão sair do nosso lar se Deus nos lavar com a água purificadora do seu Espírito Santo. Como o profeta Ezequiel profetizou, foi boca de Deus dizendo para Israel, em um dos momentos em que Israel estava na sua maior depressão moral: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Dito isso, irmãos, como tratar as impurezas? Em nome de Jesus, meu irmão, só existe um caminho para a sua casa ser limpa e purificada de toda imundície: vá a Jesus Cristo, o sumo sacerdote fiel. E essa é a promessa que temos a partir do texto de Hebreus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Há ódio no seu lar, a falta de perdão no seu lar, há conflitos intermináveis, vícios, há pecados que escravizaram, há pessoas que você feriu, há feridas no seu coração. Vá ao sumo sacerdote fiel, vá a Jesus e diga: Senhor, faça o que o Senhor quiser com a minha casa. Arranca as pedras, derruba o reboco, derruba essa casa, mas refaz ela, purifica ela com o teu santo sangue, com o teu poder, com o teu perdão, com a tua misericórdia. Renova o meu lar, Senhor, renova a minha família. Essa é a mensagem do livro de Levítico. Seu significado não está preso ao significado do Antigo Testamento. Ele só pode ser corretamente compreendido quando nós entendemos o sumo sacerdote fiel. Você tem impurezas no seu lar, você não vai limpar o seu lar por você mesmo. Você precisa do Redentor. Leve o seu lar quebrado, doente, impuro aos pés do Redentor. Vá a Ele, confie nele, tenha fé no Redentor, se arrependa dos seus pecados, e Ele lavará o seu coração. E se você ouvir a sua voz, o seu lar será firmado numa rocha. Os ventos, as tempestades virão, mas o seu lar permanecerá firme, porque está fincado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E Deus nos abençoe. Amém.